Na noite de 23 de outubro de 2025, sob a lua sangrenta que banhava o Palácio dos Espinhos em tons carmesim, Helena Vasconcelos, com 22 anos de idade, filha adotiva da nobre família Monteiro, tentava esconder sua cabeça raspada enquanto lágrimas silenciosas desciam por seu rosto. Entre colunas de mármore negro e reflexos trêmulos nas poças de chuva recente, ela realizou o mais inesperado dos encontros com o temido rei Lucian, cujos olhos de prata pareciam penetrar além de seu véu improvisado. O perfume de rosas de inverno mesclava-se com o odor metálico do sangue, enquanto o vestido arruinado de Helena tremulava ao vento cortante que anunciava a tempestade. Sob o peso de olhares zombeteiros e sussurros impiedosos, aquela que fora desfigurada por inveja encontrou dignidade no olhar de quem todos temiam. Esta é a história de como a humilhação transformou-se em um destino jamais imaginado nas cortes imortais. Inscreva-se agora para descobrir como uma cabeça raspada se tornou a coroa mais poderosa do reino noturno. Helena segurava o véu improvisado contra a cabeça com tanta força que seus dedos doíam. A seda fina, arrancada de seu próprio vestido arruinado, mal cobria a evidência de sua humilhação. Seus cabelos, outrora longos, dourados e sua única vaidade, agora jaziam em mechas espalhadas pelo chão do quarto que dividia com suas meias-irmãs. Você está simplesmente adorável, querida, Constância Monteiro havia dito horas antes, segurando a tesoura com um brilho triunfante nos olhos. Tenho certeza que o rei Lucian ficará encantado. Helena ainda podia sentir o metal frio contra seu couro cabeludo, o som das lâminas, enquanto Constância ordenava às filhas biológicas que segurassem seus braços. Ela não havia chorado então. Não daria esse prazer à madrasta que a odiara desde o primeiro dia em que seu pai a trouxera para casa, 12 anos atrás. Mas agora, escondida entre as roseiras de inverno do Jardim Real, as lágrimas finalmente fluíam livremente. O baile da lua sangrenta era a única ocasião em que o rei vampiro abria as portas de seu palácio para as famílias humanas nobres, aquelas que, como os Monteiro, forneciam sangue e serviços à corte em troca de proteção e privilégios. Era também a noite em que, a cada 7 anos, o rei escolhia uma companheira. Minhas filhas precisam estar perfeitas, Constância havia declarado durante meses, gastando fortunas em vestidos, joias e preparações. Só quando os rumores chegaram que o rei preferia mulheres de cabelos dourados, o ódio de Constância encontrou seu alvo perfeito. Suas filhas tinham cabelos negros, como o dela. Apenas Helena havia herdado os cachos dourados de sua falecida mãe. O pior não foi raspar minha cabeça. Helena sussurrou para a rosa murcha que segurava entre os dedos. Foi o olhar de satisfação em seus olhos quando terminou. Um som de passos sobre as pedras do caminho a fez encolher-se mais profundamente nas sombras. Ela não podia retornar ao salão. Não assim, objeto de escárnio. Não podia voltar para casa. Não até que seu pai retornasse de sua viagem diplomática em 3 semanas. Estava presa entre 2 mundos, sem pertencer a nenhum. Você está trespassando. A voz grave e melodiosa cortou a noite como um diamante contra vidro. Helena congelou, seus olhos ardentes de lágrimas fixos nas botas negras que apareceram em seu campo de visão. Botas de couro polido que pareciam absorver a luz em vez de refleti-la. Botas que pertenciam a alguém cujo rosto ela não ousava erguer os olhos para ver. Perdoe-me, ela sussurrou, a voz embargada. Eu já estava de saída. Não estava perguntando? A voz respondeu. Estava constatando. Este jardim é vedado aos convidados. Helena sentiu o sangue gelar em suas veias. Violar os limites no palácio vampírico era uma ofensa punível com sangue. Lentamente, dolorosamente, ela ergueu o olhar. O homem, não, a criatura, diante dela, era mais alto do que qualquer humano que já conhecera. Sua pele tinha o brilho pálido de mármore sob o luar, esticada sobre maçãs do rosto altas e uma mandíbula esculpida que poderia cortar diamantes. Seus cabelos negros caíam em ondas perfeitas até os ombros, emoldurando olhos que não eram realmente olhos, mas lagos de mercúrio líquido sem íris discernível. Ele vestia negro sobre negro, uma camisa de seda, calças justas, um colete elaboradamente bordado com fios prateados que formavam padrões hipnóticos. Uma única joia adornava sua pessoa. Um anel de prata com uma pedra vermelha tão escura que parecia sugar a luz ao seu redor. Rei Lucian, o Senhor da Noite, governante dos 3 territórios, o mais antigo e poderoso dos vampiros nascidos. Helena sentiu o véu deslizar de sua cabeça enquanto ela tentava fazer uma reverência desajeitada. Suas mãos tremiam demais para segurá-lo no lugar. O tecido flutuou até o chão como uma rendição. Sua cabeça, o rei observou sem inflexão. Alguém a puniu? A pergunta, tão direta, tão inesperada, a pegou desprevenida.
A verdade escapou antes que pudesse contê-la. Minha madrasta? Ela respondeu, o orgulho a impedindo de abaixar os olhos apesar do rubor de vergonha que esquentava suas bochechas. Ela não queria competição para suas filhas. Algo cintilou nos olhos prateados do rei, tão rápido que Helena pensou ter imaginado. Ele deu um passo adiante e ela precisou usar toda a sua força de vontade para não recuar. Seu nome? Ele exigiu, não uma pergunta, mas um comando. Helena Vasconcelos, majestade. Vasconcelos, ele repetiu, o nome humano soando estranhamente musical em sua língua antiga. Da casa Monteiro por casamento, presumo. Sim, majestade. Erga-se, Helena Vasconcelos. Ela obedeceu, surpresa por ter sido ordenada a olhar diretamente para o rosto do rei vampiro, um privilégio raramente concedido aos humanos, mesmo os nobres. Havia algo em seu olhar que a desconcertava. Não era crueldade, nem fome, nem a fria indiferença que todos diziam ser a marca de sua espécie. Era curiosidade. Você não tem medo? Ele observou, inclinando ligeiramente a cabeça. Tenho muito medo, majestade. Helena corrigiu com honestidade. Mas já perdi tudo que podia perder esta noite. O que mais poderia me acontecer? Um sorriso curvou os lábios perfeitos do rei, revelando a ponta de presas que pareciam delicadas demais para o terror que evocavam. Uma pergunta perigosa, Helena Vasconcelos. Existem destinos piores que a morte. Existem destinos piores que a humilhação, majestade? As palavras escaparam antes que pudesse detê-las. Helena congelou, consciente de sua insolência. Mas, em vez da fúria que esperava, o rei pareceu divertido. Interessante, ele murmurou, mais para si mesmo que para ela. Então, em um movimento tão rápido que ela mal registrou, ele estendeu a mão e passou os dedos pelo seu couro cabeludo raspado. O toque foi como eletricidade, gelado e queimante ao mesmo tempo. Helena ofegou, mas não conseguiu se afastar. Estava presa em seu olhar prateado como um inseto em âmbar. A humilhação é uma ferramenta dos fracos, Helena Vasconcelos. O rei disse, sua voz subitamente mais suave, quase hipnótica. A verdadeira beleza não reside em fios dourados, mas aqui. Seus dedos frios traçaram uma linha de seu templo até sua nuca. E aqui? Ele tocou brevemente o espaço entre suas sobrancelhas, onde ela sempre franzia quando estava concentrada. E especialmente aqui. Seu dedo pousou levemente sobre seu coração. Helena não conseguia respirar, não conseguia pensar. O mundo havia se reduzido a este momento, a este toque impossível. Majestade! Uma voz cortou a noite como uma navalha. Os convidados aguardam um anúncio. O conselheiro-chefe do rei, Lord Craven, permanecia à entrada do jardim, seu rosto uma máscara de desgosto mal disfarçado ao ver a humana tão próxima de seu soberano. Sim, de fato, o rei Lucian respondeu sem pressa, seus olhos nunca deixando o rosto de Helena. Acredito que tenho um anúncio a fazer. Ele estendeu a mão, um convite impossível de ser recusado. Acompanhe-me, Helena Vasconcelos. Há algo que gostaria de demonstrar à sua madrasta. O coração de Helena batia tão forte que ela tinha certeza que todos os vampiros num raio de 100 metros podiam ouvi-lo. A mão do rei era fria como a noite à sua volta, firme e implacável, enquanto ele a conduzia de volta ao grande salão de baile. Ela estava dolorosamente consciente de sua aparência, o vestido rasgado onde havia arrancado o véu, a cabeça raspada, os olhos vermelhos de choro. Parecia uma mendiga ao lado da magnificência sombria do rei Lucian. Quando entraram no salão, um silêncio absoluto caiu sobre a multidão. Centenas de rostos se viraram para observá-los. Vampiros da corte, com seus trajes elegantes e olhares antigos, humanos nobres com suas joias e sorrisos nervosos. Em algum lugar no meio da multidão, Helena sabia que Constância e suas filhas assistiam, provavelmente paralisadas de horror. Que delicioso escândalo! Hush! Sussurrou uma voz feminina quando eles passaram. Ele trouxe um ratinho calvinho para o jantar. Risadas contidas seguiram o comentário. Helena manteve o queixo erguido com a última réstia de dignidade que conseguiu reunir. Se iria ser humilhada mais uma vez, ao menos enfrentaria tudo de cabeça erguida. O rei Lucian a guiou até o centro do salão, onde um trono ornamentado de obsidiana se erguia sobre um estrado. Ao lado, um segundo trono menor permanecia vazio, o assento destinado à companheira que o rei escolheria esta noite. Helena sentiu um calafrio. Não, ele não poderia. Meus honrados convidados. A voz do rei ressoou pelo salão, sem necessidade de ser elevada para comandar atenção absoluta. Como é tradição, a cada 7 anos convoquei as famílias nobres dos 3 territórios para testemunhar minha escolha de companheira. Um murmúrio de excitação percorreu a multidão. Helena vislumbrou o rosto de Constância a alguns metros de distância, uma mistura de horror e descrença estampada em suas feições perfeitas.
Ao seu lado, as meias-irmãs de Helena, Lucrécia e Valentina pareciam prestes a desmaiar. Uma companheira deve possuir qualidades que complementem as do governante. O rei continuou, sua mão ainda segurando a de Helena. Força onde há fraqueza, bondade onde há dureza, beleza onde há escuridão. Seus dedos frios apertaram os de Helena, quase reconfortantes. Esta noite, encontrei alguém que demonstrou extraordinária coragem diante da crueldade. Dignidade diante da humilhação. Verdade quando cercada de falsidades. Ele se virou para encarar Helena diretamente, seus olhos prateados brilhando com uma intensidade que a deixou sem fôlego. Helena Vasconcelos, filha da Casa Monteiro, eu a escolho como minha companheira pelos próximos 7 anos. Aceita esta honra? O mundo pareceu congelar. Helena sentiu como se estivesse observando a cena de fora de seu próprio corpo. Isso não podia estar acontecendo. O poderoso rei vampiro não poderia estar escolhendo-a. Uma humana desprezada, humilhada, com a cabeça raspada e o vestido em trapos. Majestade, ela sussurrou, sua voz trêmula. Deve haver um engano. Eu não sou nobre por sangue, apenas por adoção. Não tenho dote, nem beleza, nem... Responda à pergunta, Helena Vasconcelos. Ele interrompeu, sua voz gentil, mas inflexível. Helena engoliu em seco. Tornar-se companheira do rei vampiro significava 7 anos no palácio, longe da crueldade de Constância. Significava proteção, poder e, possivelmente, vingança. Mas também significava pertencer a ele, ser sua fonte de sangue, sua confidente, talvez até mais. Os rumores sobre o que acontecia com as companheiras eram muitos e contraditórios. Algumas retornavam após 7 anos com riquezas incalculáveis. Outras nunca mais eram vistas. Aceito, majestade. Ela respondeu finalmente, sua voz mais firme do que esperava. Um sorriso lento e perigoso curvou os lábios do rei. Ele levou a mão dela aos lábios. Um beijo frio que selava mais que um acordo. Selava seu destino. Excelente, ele murmurou, antes de se virar novamente para a multidão perplexa. Está decidido. A cerimônia de união será realizada ao amanhecer, como dita a tradição. Ele desceu do estrado, ainda segurando a mão de Helena, e a conduziu através da multidão que se abria como água diante deles. Quando passaram por Constância e suas filhas, o rei fez uma pausa deliberada. Lady Monteiro, ele disse, sua voz agora carregada de uma ameaça sutil que fez Helena estremecer. Devo agradecê-la. O rosto de Constância estava cinzento como cinzas. Majestade! Se não fosse por sua criatividade. Com as tesouras, eu poderia não ter notado a verdadeira joia que criou sob seu teto. Os olhos prateados do rei brilharam perigosamente. Tenho certeza que você e suas filhas gostariam de permanecer para a cerimônia. Não era um convite, era uma ordem. Constância fez uma reverência trêmula. Seria uma honra, majestade. Sim, ele concordou, seu sorriso revelando a ponta das presas. Seria de fato. E depois, talvez possamos discutir os termos do contrato de sangue da família Monteiro. Acredito que está na hora de renegociar. Ele guiou Helena para longe antes que ela pudesse ver a expressão completa de horror que se formou no rosto da madrasta. Mas ela ouviu o som distinto de alguém desmaiando e o farfalhar de sedas enquanto as pessoas se moviam para ajudar. Isso foi cruel, majestade. Helena observou quando estavam fora do alcance dos ouvidos humanos. Sim, ele concordou sem remorso, mas eficaz. A crueldade estratégica sempre é. Ele a conduziu para longe do salão principal, através de corredores labirínticos iluminados por tochas que emitiam uma luz azulada, não natural. As paredes eram de pedra antiga, marcadas com símbolos que pareciam se mover quando observados diretamente. Helena tinha a sensação distinta de estar descendo, cada vez mais fundo no coração da montanha sobre a qual o palácio fora construído. Para onde estamos indo? Ela finalmente perguntou quando o silêncio se tornou insuportável. Para seus novos aposentos, o rei respondeu. Você precisará descansar antes da cerimônia. A cerimônia? Helena hesitou. O que exatamente ela implica? Ele lançou-lhe um olhar avaliador por sobre o ombro. Preocupada que eu vá transformá-la? Entre outras coisas. Um som baixo e musical escapou dos lábios do rei. Uma risada, Helena percebeu com assombro. A transformação não faz parte do acordo, Helena Vasconcelos. A cerimônia é um ritual antigo que estabelece um vínculo de sangue. Não a transformação, mas algo mais sutil. Você permanecerá humana, mas com certos benefícios. Que tipo de benefícios? Saúde aprimorada, longevidade moderada, uma conexão mental comigo que facilita a comunicação. Ele fez uma pausa, observando sua reação. E minha proteção. Ninguém, humano ou imortal, ousará tocar um fio de cabelo seu. Seus lábios se curvaram com ironia. Quando crescerem novamente, é claro.
Eles haviam chegado a uma porta imensa de madeira escura, entalhada com a imagem de uma árvore cujos galhos pareciam serpentes entrelaçadas. Sem tocar na maçaneta, o rei fez um gesto sutil e a porta se abriu para dentro. Os aposentos além eram de tirar o fôlego, não pelo luxo ostensivo que Helena esperava, mas por sua beleza sombria e refinada. Um quarto amplo com paredes de pedra escura, iluminado por aquelas mesmas tochas azuladas. Uma cama com dossel coberta por lençóis de seda negra dominava o centro. Uma lareira com fogo azul crepitava em uma parede, fornecendo um calor surpreendentemente aconchegante. Havia uma escrivaninha de madeira antiga, prateleiras cheias de livros e, mais surpreendentemente, uma parede inteira de janelas que revelavam um jardim noturno iluminado pela lua, algo que deveria ser impossível tão fundo na montanha. Não são ilusões, o rei comentou, seguindo seu olhar. É um pátio interno. Você terá acesso ao ar livre e ao jardim com total privacidade. Helena deu alguns passos hesitantes para dentro do quarto, maravilhada apesar de si mesma. Não é o que eu esperava. O que você esperava? Um calabouço? Um ninho de sedas vermelhas e esqueletos de donzelas anteriores? Ela corou. Os rumores sobre as companheiras do rei são coloridos. Ele se moveu para ficar diante dela, tão próximo que ela teve que inclinar a cabeça para manter contato visual. Era desconcertante o quanto ele parecia ainda mais imponente neste espaço íntimo do que no salão de baile. Deixe-me esclarecer alguns desses rumores, Helena Vasconcelos, antes que sua imaginação a aterrorize desnecessariamente. Sua voz era baixa e intensa. Sim, beberei seu sangue, uma pequena quantidade, algumas vezes por semana, de forma que você mal sentirá. Não a transformarei em vampira, a menos que você explicitamente o solicite. Sim, você será minha companheira em eventos públicos e consultas privadas. Não, você não será forçada a meu leito. Helena sentiu o rubor se aprofundar em suas bochechas. Eu não... É o que todos se perguntam. Ele a interrompeu suavemente. O que acontece entre o rei vampiro e sua escolhida nas horas escuras? A resposta é: o que ambos desejarem que aconteça. Não mais, não menos. Ele se afastou, dando a ela espaço para respirar. Haverá criados para atendê-la, todos humanos para seu conforto. Roupas serão providenciadas. Você terá liberdade para explorar certas áreas do palácio e dos jardins, embora alguns locais permaneçam restritos. Você será instruída em etiqueta da corte, história dos 3 territórios, e nos protocolos necessários para uma companheira real. E depois dos 7 anos? Helena perguntou, encontrando sua voz. Os olhos prateados do rei fixaram-se nos dela. Depois dos 7 anos, você será livre para retornar à sua vida anterior, se assim desejar, com riqueza suficiente para nunca mais depender de ninguém. Ou poderá escolher ficar, sob novos termos a serem negociados. Ele se virou para sair, mas parou na porta. Descanse agora. Uma criada virá ajudá-la a se preparar em algumas horas. A cerimônia acontecerá ao primeiro raio de sol. Majestade, Helena chamou antes que ele saísse. Por que eu? A verdade. Por um longo momento, ele não respondeu, e ela pensou que ele simplesmente a ignoraria. Então, sem se virar. Porque você me olhou sem medo mesmo depois de ter perdido tudo. Porque você viu a feiura do mundo e ainda assim manteve sua dignidade. Ele fez uma pausa. E porque, em 700 anos, você é a primeira pessoa, humana ou imortal, a me fazer rir de verdade. Com essas palavras desconcertantes, ele saiu, fechando a porta silenciosamente atrás de si. Helena permaneceu imóvel no centro do quarto, tentando processar tudo o que havia acontecido nas últimas horas. De objeto de zombaria, a companheira escolhida do rei vampiro. De vítima indefesa a... O que exatamente? Ela não sabia o que seria amanhã ou mesmo nas próximas horas, mas uma coisa estava clara em sua mente. O olhar no rosto de Constância quando o rei anunciou sua escolha valeria cada gota de sangue que ele pudesse extrair dela nos próximos 7 anos. Um sorriso lento, o primeiro desde que sentira as tesouras contra seu couro cabeludo, curvou seus lábios. Ela levantou a mão e passou os dedos pelo topo de sua cabeça, sentindo a textura estranha e desconhecida. A humilhação que deveria destruí-la havia, ao invés disso, aberto um caminho inesperado. Obrigada, madrasta, ela murmurou para o quarto vazio. Pelo presente inesperado. 2 horas depois, Helena mal reconhecia seu próprio reflexo no espelho de prata polida. A criada, uma mulher de meia-idade chamada Lídia, com olhos gentis e mãos eficientes, havia transformado a jovem desgrenhada com cabeça raspada em algo. Impressionante. O vestido era diferente de tudo que Helena já usara. Preto como a noite, mas cravejado com minúsculos cristais que captavam e refletiam a luz azulada do quarto como um céu estrelado. O corte era simultaneamente modesto e provocante.
com mangas longas que se abriam nos pulsos como pétalas de flores noturnas, um decote que insinuava sem revelar e uma cauda que fluía como água escura. Mas era sua cabeça raspada que, surpreendentemente, completava o visual de maneira perfeita. Lydia havia aplicado uma fina camada de óleo perfumado que fazia seu couro cabeludo brilhar suavemente. Pequenos diamantes foram colados em padrões delicados ao redor de suas têmporas, criando uma espécie de diadema natural que emoldurava seus olhos verdes, agora destacados com uma maquiagem sutil que os tornava quase felinos. Está perfeito, senhora, Lydia comentou, dando um passo atrás para admirar seu trabalho. O rei ficará impressionado. Helena tocou seu reflexo com dedos trêmulos. Parece. Ah, magia. De certa forma, é. Lydia sorriu. O vestido é tecido com fios encantados. Ele se adapta ao portador, realçando sua beleza natural. E a minha beleza natural inclui uma cabeça raspada? Helena perguntou, meio brincando, meio séria. Especialmente a cabeça raspada? Uma voz masculina respondeu da porta. Helena girou, surpresa ao encontrar não o rei, mas um homem. Não, um vampiro que ela nunca havia visto antes. Alto e elegante, com cabelos loiros quase brancos presos em um rabo de cavalo elaborado, ele usava roupas que combinavam com as cores do rei, mas com um estilo único que sugeria uma posição de autoridade própria. Lord Alexander, Lydia murmurou, fazendo uma reverência profunda. Não o esperávamos tão cedo. Evidentemente, o vampiro comentou secamente, entrando no quarto com passos silenciosos. Seus olhos, de um azul tão pálido que pareciam quase translúcidos, examinaram Helena de cima a baixo, com interesse clínico. Então esta é a escolha de Lucian. Interessante. Helena fez uma reverência incerta, sem saber exatamente como se dirigir a este estranho que claramente possuía autoridade suficiente para entrar em seus aposentos sem anúncio. Lord Alexander é o irmão do rei, Lydia explicou rapidamente, percebendo sua confusão. E mestre de cerimônias da corte. Meu irmão, Alexander corrigiu, ainda estudando Helena. E você deve ser? Helena Vasconcelos, a humana que virou a cabeça do meu irmão ao perder a própria. Havia um humor seco em seu tom que fez Helena relaxar ligeiramente. Um resumo preciso da situação, milord. Um sorriso breve tocou os lábios de Alexander. E espirituosa também. Talvez Lucian não esteja completamente louco. Ele fez um gesto para Lydia. Deixe-nos. Preciso instruir nossa nova companheira real sobre a cerimônia. A criada fez outra reverência e saiu rapidamente, fechando a porta atrás de si. Não se preocupe. Não estou aqui para beber seu sangue ou assustá-la com histórias de terror sobre meu irmão, Alexander disse, movendo-se para sentar-se em uma poltrona próxima. Ele gesticulou para que Helena fizesse o mesmo. Estou aqui porque, como mestre de cerimônias, é meu dever garantir que você não cometa erros embaraçosos durante o ritual. Helena sentou-se cuidadosamente, consciente do vestido elaborado. Agradeço a orientação, milord. Alexander, por favor, se vamos ser praticamente parentes pelos próximos 7 anos, podemos dispensar algumas formalidades. Ele a estudou pensativamente. Você sabe o que envolve a cerimônia. O rei mencionou algo sobre um vínculo de sangue, mas poucos detalhes. Típico do meu irmão, sempre tão comunicativo. Alexander revirou os olhos de maneira surpreendentemente humana. A cerimônia do vínculo é um ritual antigo, anterior mesmo à fundação dos 3 territórios. Envolve uma troca de sangue. Você beberá uma pequena quantidade do sangue do rei e ele beberá do seu. Vendo sua expressão, ele ergueu uma mão. Não é como nos contos de terror humanos. Você não vai se transformar bebendo o sangue dele. O que acontece é mais sutil. Uma conexão mental se forma, permitindo que vocês sintam as emoções básicas um do outro. Talvez até pensamentos superficiais quando em proximidade. Seu corpo receberá certa resistência a doenças. Alguma aceleração na cicatrização e um prolongamento moderado de sua expectativa de vida. Quantos? Prolongamento? Difícil precisar com humanos, varia de pessoa para pessoa. Talvez 20 anos além do normal? 30? Não é imortalidade, apenas uma extensão. Helena assentiu lentamente, absorvendo a informação. E quanto ao ritual em si? Acontecerá no templo subterrâneo, ao primeiro raio do sol. Haverá testemunhas, os membros do Conselho dos Antigos, alguns nobres vampíricos de alta linhagem e... Um sorriso malicioso curvou seus lábios. Sua adorável madrasta e meias irmãs, é claro. É claro, Helena murmurou. Você usará isso. Alexander tirou uma pequena caixa de dentro do casaco e a abriu, revelando uma joia extraordinária. Um pingente de prata antiga em forma de lua crescente, cravejado com pequenas pedras que pareciam mudar de cor sob a luz. O amuleto da companheira foi usado por todas as escolhidas antes de você.
Ele se levantou e o colocou em volta do pescoço dela. O pingente era surpreendentemente pesado e frio contra sua pele. Algumas instruções práticas agora. Alexander continuou, voltando à sua cadeira. Você entrará no templo depois que todos estiverem reunidos. Caminhará até o altar central e se ajoelhará diante do rei. Ele fará uma invocação ritual. Você não precisa entendê-la. É em uma língua mais antiga que qualquer humano vivo. Depois, ele cortará seu próprio pulso e oferecerá a você. Você deve beber 3 goles, nem mais, nem menos. Então ele beberá de seu pescoço. Não se preocupe, ele tem 700 anos de prática, você mal sentirá. Depois vocês trocarão votos simples em nosso idioma comum. Ele inclinou-se para a frente, seu tom subitamente mais sério. O que você deve entender, Helena, é que este vínculo, embora temporário, é considerado sagrado entre nosso povo. Durante estes 7 anos, você será tratada como realeza vampírica em todos os aspectos. Alguns invejosos podem ressentir isso, mas ninguém, absolutamente ninguém, pode desrespeitá-la abertamente, sem enfrentar consequências severas. Helena assentiu, a realidade de sua nova posição começando a afundar verdadeiramente. Entendo. Duvido. Alexander respondeu não unkindly. Mas aprenderá rápido, espero. Meu irmão raramente se engana sobre as pessoas. Ele se levantou, ajustando as mangas de sua camisa imaculada. Mais uma coisa. O vínculo permite certa percepção emocional, mas não dá a Lucian controle sobre você, nem permite que ele leia seus pensamentos profundos. Você continuará sendo você mesma, apenas conectada. Por que está me contando tudo isso? Helena perguntou, intrigada por sua franqueza. O rei não parecia inclinado a compartilhar tantos detalhes. Alexander a estudou por um longo momento. Porque, diferentemente de meu irmão, acredito que aliados informados são mais valiosos que peões ignorantes. E por quê? Ele hesitou brevemente. Tenho observado este ritual acontecer a cada 7 anos por séculos. E nunca vi meu irmão olhar para uma companheira escolhida como olhou para você esta noite. Como ele olhou para mim? Como alguém que encontrou algo que não sabia que estava procurando. Alexander dirigiu-se à porta, então parou. Uma última coisa, Helena Vasconcelos. O vínculo funciona nos 2 sentidos. Assim como você sentirá aspectos das emoções dele, ele sentirá as suas. Lembre-se disso quando estiver tramando a vingança contra sua madrasta que, tenho certeza, já está se formando em sua mente. Com um sorriso conhecedor, ele saiu, deixando Helena sozinha com pensamentos turbulentos e um pingente pesado contra seu coração. O templo subterrâneo era o lugar mais estranho e antigo que Helena já tinha visto. Escavado na rocha viva sob o palácio, suas paredes não pareciam construídas, mas esculpidas de alguma substância que não era exatamente pedra. Algo mais escuro, mais denso, com veios luminosos que pulsavam como artérias. O teto abobadado se erguia tão alto que se perdia na escuridão, enquanto o chão era polido até refletir as centenas de velas que flutuavam no ar sem suporte visível. Helena entrou sozinha, como instruído, sentindo o peso de inúmeros olhares. O salão circular estava cheio, figuras pálidas e elegantes nas sombras, muitas usando máscaras ornamentadas que ocultavam tudo, exceto seus olhos brilhantes. Ela reconheceu poucas. Lord Craven, o conselheiro-chefe, Alexander, de pé perto do altar com expressão solene, e, naturalmente, Constância e suas filhas, posicionadas bem à frente, onde não poderiam evitar testemunhar tudo. O rosto de sua madrasta era uma máscara de fúria contida e humilhação. Ao seu lado, Lucrécia parecia estar à beira das lágrimas, enquanto Valentina não conseguia esconder a inveja em seus olhos quando Helena passou. Seus elaborados penteados e vestidos que haviam consumido uma fortuna e meses de preparação pareciam excessivos e amadores comparados à elegância sombria que Helena agora exibia. No centro do templo, sobre uma plataforma circular elevada, o rei Lucian aguardava. Ele estava transformado, não por roupas diferentes, embora suas vestes cerimoniais fossem ainda mais magnificentes que as anteriores, mas por uma aura de poder antigo que parecia emanar dele como o calor de uma chama. Seus olhos prateados brilhavam com luz própria na penumbra, fixos em Helena, enquanto ela caminhava pelo corredor central. Quando ela alcançou os degraus da plataforma, como instruída, ajoelhou-se. O pingente contra seu peito parecia pulsar, quase vivo. O silêncio no templo era absoluto quando o rei começou a falar. As palavras eram incompreensíveis para Helena. Uma língua antiga, melodiosa e estranha, com sílabas que pareciam se sobrepor e ecoar de maneira impossível. Havia um ritmo nelas, quase como música, que fazia seu sangue vibrar em resposta. Enquanto ele falava, a luz nas paredes pulsava mais forte, sincronizada com as palavras. Helena sentiu algo mudar no ar ao seu redor. Uma pressão, uma densidade, como se a realidade estivesse se dobrando ligeiramente. O rei estendeu a mão e Alexander colocou nela um punhal antigo com um cabo de osso.
Com um movimento deliberado, Lucian cortou seu próprio pulso, profundamente. O sangue que fluiu não era vermelho como Helena esperava, mas negro com reflexos prateados como tinta sob o luar. Ele abaixou o pulso até a altura dos lábios dela, seus olhos nunca deixando os dela. Beba, Helena Vasconcelos, e torne-se minha nos olhos do antigo povo. Ele instruiu, sua voz um comando suave. Helena hesitou apenas um segundo antes de inclinar-se e colocar os lábios contra a ferida. O sangue vampírico era indescritível. Não tinha o gosto metálico que esperava, mas algo mais complexo, doce e amargo simultaneamente, com uma nota de algo selvagem e antigo que nenhuma palavra humana poderia capturar. Era como beber eletricidade líquida, fogo gelado que descia por sua garganta e se espalhava instantaneamente por suas veias. Ela contou cuidadosamente. 1, 2, 3 goles, antes de se afastar. Sua visão ficou estranha por um momento, cores intensificando-se e depois voltando ao normal. Ela podia sentir o sangue dele dentro dela, uma presença estrangeira, mas não intrusiva, como um eco de algo vasto e antigo. O rei tocou seu rosto gentilmente, virando sua cabeça para expor seu pescoço. Agora o meu, ele murmurou, tão baixo que apenas ela podia ouvir. Helena fechou os olhos, preparando-se para a dor que certamente viria. Em vez disso, sentiu apenas o toque mais leve contra sua pele, seus lábios frios, uma pressão momentânea, e então, prazer. Uma onda de calor e euforia tão intensa que teve que morder o lábio para não ofegar. A sensação era como nada que já havia experimentado. Não sexual, exatamente, mas igualmente íntima, uma conexão tão profunda que transcendia o físico. Através da neblina de sensações, ela percebeu algo extraordinário. Podia sentir o que ele sentia. Não em detalhes, mas impressões gerais. Satisfação, curiosidade. Um fio de algo mais escuro e profundo que não conseguia nomear. E mais surpreendentemente, um tipo peculiar de alegria. Não era a palavra certa, mas algo próximo. O prazer de encontrar algo inesperado e valioso. Quando ele se afastou, seus olhos se encontraram. E Helena soube instintivamente que ele também podia senti-la agora. Sua confusão, seu espanto, e por baixo disso, uma determinação ferrenha que era a essência de quem ela era. Um sorriso quase imperceptível tocou seus lábios antes que ele se virasse para a assembleia, ainda segurando a mão dela. Está feito, ele anunciou, sua voz ressoando pelo templo. Helena Vasconcelos é agora Helena da Casa Real, minha companheira escolhida pelos próximos 7 anos. Sua pessoa é inviolável. Sua palavra carrega minha autoridade nos assuntos que lhe forem designados, e sua posição é segunda apenas à minha nos 3 territórios. Um murmúrio percorreu a multidão. Não de aprovação ou desaprovação, mas de reconhecimento formal. Os vampiros mais antigos inclinaram a cabeça em aceitação, enquanto os poucos humanos presentes pareciam simplesmente atordoados. O rei ajudou Helena a levantar-se, e quando ela estava de pé ao lado dele, ele se virou diretamente para onde Constância e suas filhas assistiam com expressões petrificadas. Lady Monteiro! Ele chamou, sua voz agora carregada de autoridade formal. Aproxime-se! Constância avançou com passos vacilantes. Seu rosto uma máscara de falsa compostura que não conseguia esconder completamente o terror em seus olhos. Ela fez uma reverência profunda, mantendo a cabeça baixa. Majestade, é uma honra testemunhar. Você cometeu um ato de crueldade contra minha companheira. O rei interrompeu, sua voz perigosamente suave. Um ato calculado para causar humilhação e sofrimento. Constância empalideceu. Majestade, eu apenas... Silêncio. A palavra não foi dita em voz alta, mas carregava tal força que Constância instantaneamente se calou, tremendo visivelmente. O rei desceu os degraus da plataforma lentamente, aproximando-se dela como um predador. Quando estava a apenas um braço de distância, ele se inclinou ligeiramente. Entre nosso povo, Lady Monteiro, a retribuição por tal ofensa seria poética. O perpetrador experimentaria exatamente o que infligiu, multiplicado por 7. Sua voz era quase hipnótica em sua gentileza. Eu poderia ordenar que você e suas filhas tivessem não apenas seus cabelos, mas suas peles removidas lentamente, enquanto contemplam sua própria vaidade no espelho. Um gemido abafado escapou de Lucrécia. Valentina parecia prestes a desmaiar. Constância estava agora tão pálida quanto qualquer vampiro no recinto. No entanto, o rei continuou, tal decisão não cabe a mim. De acordo com nossas leis mais antigas, o direito de pronunciar sentenças sobre quem a prejudicou pertence à minha companheira. Ele se virou para Helena, ainda em pé na plataforma. Helena da Casa Real, qual é seu julgamento sobre a mulher que tentou destruir seu espírito através de humilhação pública? Um silêncio absoluto caiu sobre o templo. Todas as atenções se voltaram para Helena,
que sentiu o peso do momento com uma clareza cristalina. Através do vínculo recém-formado, ela podia sentir que o rei não estava simplesmente testando-a. Ele genuinamente lhe dava o poder de decisão, observando com interesse o que ela faria com ele. Helena desceu os degraus lentamente, sentindo-se estranhamente forte em seu vestido estelar e cabeça raspada que agora parecia uma coroa. Ela parou diante de Constância, olhando para a mulher que havia atormentado sua vida por 12 longos anos. "Olhe para mim", Helena ordenou. Constância ergueu os olhos relutantemente, medo e ódio misturados em seu olhar. "Você tirou meus cabelos pensando que isso me destruiria", Helena disse, sua voz clara e forte ecoando pelo templo. "Pensou que me privando de beleza exterior, você quebraria meu espírito. O que não entendeu é que a verdadeira beleza, aquela que o rei Lucian viu, não reside em cachos dourados ou pele macia, mas em algo que você nunca poderá tocar com suas tesouras." Ela fez uma pausa, sentindo a força de sua nova posição, o poder em suas palavras. "Minha sentença para você, Constância Monteiro, é esta: vida. Uma longa vida para testemunhar minha ascensão, para ver como a menina que você tentou destruir agora está além de seu alcance, em uma posição que você e suas filhas ambicionavam, mas nunca poderiam alcançar." Helena se aproximou um passo, abaixando a voz para que apenas Constância pudesse ouvir. "E saiba disso, a cada dia destes 7 anos, enquanto você envelhece em sua mansão de 2ª categoria, eu estarei aqui, no coração do poder, decidindo quais famílias prosperam e quais caem em desgraça." Ela se afastou, erguendo a voz novamente. "Não haverá punição física para você ou suas filhas. No entanto, o acordo de sangue da família Monteiro será revisto. De hoje em diante, sua família fornecerá o dobro da cota de sangue exigida anteriormente, sem o dobro dos benefícios. E você, pessoalmente, Constância, servirá como doadora na ala hospitalar do palácio, uma vez por mês, cuidando dos doentes e feridos sob supervisão dos curandeiros reais." Um murmúrio de surpresa percorreu a assembleia. Servir na ala hospitalar era uma tarefa considerada humilhante para uma nobre. Trabalho duro entre os mais vulneráveis, sem glamour ou prestígio. "E minhas filhas?" Constância perguntou com voz trêmula. "Suas filhas não são responsáveis por suas ações, apenas cúmplices. Elas continuarão suas vidas normalmente, com uma exceção. Lucrécia e Valentina serão convidadas a servir como minhas damas de companhia por 1 ano, aqui no palácio, onde poderão observar diariamente o que perderam por meio de sua crueldade." Helena podia sentir, através do vínculo, a aprovação do rei, não apenas pela misericórdia mostrada, mas pela astúcia da punição. Era um castigo que manteria Constância e suas filhas firmemente sob controle, sem derramamento de sangue desnecessário, enquanto estabelecia sua própria autoridade de maneira incontestável. "Assim será", o rei declarou, selando o julgamento. "Lady Monteiro, você e suas filhas estão dispensadas. Apresentem-se ao mestre de sangue amanhã para os novos arranjos de seu contrato." Constância fez uma reverência rígida, seu rosto uma máscara de humilhação contida, antes de se retirar com suas filhas, que lançavam olhares atordoados para Helena enquanto eram conduzidas para fora. O rei ofereceu seu braço a Helena e ela o aceitou, sentindo algo novo e indefinível passar entre eles quando seus olhos se encontraram. "Você foi mais misericordiosa do que eu teria sido", ele observou enquanto a conduzia para fora do templo, a assembleia se curvando respeitosamente enquanto passavam. "Não foi misericórdia", Helena respondeu, surpreendendo a si mesma com sua franqueza. "Foi estratégia. A morte é rápida. O arrependimento dura para sempre." Um sorriso genuíno, o primeiro que ela via, curvou os lábios do rei. 700 anos de existência. E ainda posso ser surpreendido, ele murmurou. "Estes 7 anos prometem ser interessantes." Helena sentiu, através do vínculo, um lampejo de algo que não conseguia nomear completamente. Algo entre admiração e expectativa, com uma pitada de calor que fez seu coração acelerar. "Sim, majestade", ela concordou, caminhando ao lado dele para sua nova vida. "Creio que serão muito interessantes de fato." As primeiras semanas como companheira do rei foram uma vertiginosa adaptação para Helena. Havia tanto a aprender. Protocolos da corte vampírica, linhagens antigas, política dos 3 territórios e os incontáveis tabus e tradições que governavam a sociedade imortal. Ela passava as manhãs com tutores, alguns vampiros antigos de surpreendente paciência, outros humanos que haviam servido na corte por décadas, absorvendo séculos de conhecimento comprimidos em lições intensivas. As tardes eram frequentemente dedicadas a audiências com o rei, onde ela observava silenciosamente enquanto ele arbitrava disputas, recebia emissários e tratava dos inúmeros problemas que surgiam em seus territórios. Gradualmente, ele começou a pedir sua opinião em certos assuntos, sempre em particular inicialmente.
mas cada vez mais abertamente conforme os dias passavam. As noites pertenciam a eles. Não da maneira que os rumores sugeriam. O rei mantinha seus próprios aposentos e respeitava escrupulosamente sua privacidade. Mas frequentemente, quando os deveres oficiais terminavam, ele a convidava para caminhadas nos jardins noturnos ou conversas em sua biblioteca particular, uma câmara impressionante com livros mais antigos que nações inteiras. Foi durante uma dessas noites, cerca de 3 semanas após a cerimônia, que Helena reuniu coragem para fazer a pergunta que a perseguia desde o início. Por que existe essa tradição? Ela perguntou, enquanto percorriam um caminho sinuoso entre rosas negras que floresciam apenas sob a luz da lua. Uma companheira humana a cada 7 anos? O rei a observou de lado, seu perfil nítido contra o céu estrelado. Você já estudou a história dos pactos antigos? Apenas superficialmente. Sei que foram estabelecidos há 1200 anos, quando humanos e vampiros chegaram a um acordo após séculos de guerras. Sim, embora acordo seja uma palavra generosa para o que realmente aconteceu. Ele pausou diante de uma fonte cujas águas fluíam em padrões impossíveis, desafiando a gravidade. A verdade menos romântica é que chegamos a um impasse. Os humanos haviam desenvolvido armas e táticas que tornavam nossas vantagens naturais menos decisivas. Nós poderíamos ter vencido eventualmente, mas a que custo? Uma vitória sobre cinzas não é vitória alguma. Então vocês negociaram? Negociamos. Sangue voluntário em troca de proteção e certos benefícios. Territórios divididos. Acordos de não agressão. Seus olhos prateados refletiam as estrelas acima. Mas tratados são apenas palavras no papel, se não houver compreensão real entre os povos que os assinam. Meu ancestral, o rei Morven, compreendeu isso melhor que qualquer outro. Helena esperou pacientemente enquanto ele organizava seus pensamentos. A tradição da companheira começou como uma garantia. Um membro respeitado da nobreza humana vivendo na corte vampírica, tratado como um igual, servindo como embaixador não oficial e refém ao mesmo tempo. Um sorriso irônico tocou seus lábios. Naturalmente, ambos os lados presenteavam isso como uma grande honra, não o arranjo político que realmente era. E o vínculo de sangue, uma adição posterior. Descobrimos que uma conexão mais profunda facilitava a confiança. Permitia entendimentos que palavras sozinhas não poderiam alcançar. Ele olhou diretamente para ela. Você tem sentido? Helena assentiu. O vínculo entre eles havia se desenvolvido ao longo das semanas, não invasivo, como temera inicialmente, mas uma consciência constante, como conhecer a posição do sol, mesmo com os olhos fechados. Ela podia sentir seus humores, principalmente quando estavam próximos, e ocasionalmente impressões mais específicas quando as emoções eram fortes. É reconfortante, de certa forma, ela admitiu. Saber que você está lá. Algo suavizou nos olhos dele. Sim, é. Eles caminharam em silêncio por alguns minutos, um silêncio confortável entre duas pessoas que não precisavam preencher o ar com palavras desnecessárias. E as companheiras anteriores? Helena finalmente perguntou. O que aconteceu com elas? A maioria retornou às suas famílias após os 7 anos, enriquecidas e elevadas em status social. Algumas escolheram ficar na corte em outras funções, conselheiras, embaixadoras. Algumas. Ele hesitou brevemente. Algumas solicitaram a transformação. Helena olhou para ele surpresa. E você concedeu? Raramente. A imortalidade não é um presente que ofereço levianamente. Aquelas que receberam provaram seu valor de maneiras extraordinárias e mostraram compreensão genuína do que significa renunciar à humanidade. Ele a estudou com aquele olhar penetrante que parecia enxergar além de sua superfície. Você está contemplando essa possibilidade? Não, Helena respondeu honestamente. Pelo menos não agora. 7 anos parece tempo suficiente para decidir meu próximo passo. Ele assentiu, aparentemente satisfeito com sua resposta. Sábio. Muitos humanos veem apenas o brilho da imortalidade, não seu custo. E qual é o custo? Ela perguntou genuinamente curiosa. Assistir a tudo que você ama envelhecer e morrer, repetidamente, até que a própria ideia de conexão se torne difícil. Havia algo em sua voz que Helena nunca havia ouvido antes. Uma melancolia antiga, profunda demais para ser totalmente compreendida. Reconhecer gradualmente que você não é mais a pessoa que era. Que cada século desgasta um pouco mais da humanidade que uma vez definiu você. Helena sentiu um impulso inexplicável de tocar seu braço, oferecer algum conforto. Antes que pudesse decidir se tal gesto seria inapropriado, ele continuou, sua voz mais leve. Mas também há recompensas. Ver civilizações nascerem e morrerem. Testemunhar o florescimento da arte e da ciência. Desenvolver habilidades e conhecimentos que uma única vida nunca permitiria. Ele fez um gesto abrangente para o jardim ao seu redor.
criar beleza que dura. Eles haviam chegado a uma pequena clareira onde um banco de pedra esculpida oferecia vista para um lago perfeitamente circular. A superfície da água era tão imóvel que refletia o céu acima como um espelho perfeito, criando a ilusão de que estavam suspensos entre dois céus estrelados. Este é meu lugar favorito nos jardins, o rei comentou, sentando-se e convidando-a a fazer o mesmo. Helena sentou-se, mantendo uma distância respeitosa. É extraordinário. Como a água permanece tão imóvel? Magia antiga? O lago foi um presente de uma feiticeira que viveu há 400 anos. Uma mulher notável que poderia ter sido imortal se tivesse escolhido esse caminho. Ela escolheu mortalidade sobre imortalidade. Ela escolheu viver plenamente um tempo limitado, em vez de existir indefinidamente. Seus olhos refletiam as estrelas quando ele olhou para Helena. Uma escolha que respeito profundamente. Helena sentiu, através do vínculo, uma emoção que não conseguia nomear completamente. Algo entre admiração e melancolia, com um toque de algo mais pessoal que fez seu coração acelerar ligeiramente. Há algo que gostaria de perguntar, ela disse após um momento mudando de assunto. Sobre minhas novas responsabilidades. Pergunte. Os hospitais de sangue nos distritos humanos. Visitei 3 deles na semana passada e as condições são... Ela hesitou, escolhendo as palavras com cuidado, abaixo do padrão que esperaria de instituições sob patrocínio real. Ela esperou tensamente sua reação. Era a primeira vez que abordava diretamente um problema nos territórios, algo que poderia ser interpretado como crítica à sua administração. Em vez de irritação, sentiu curiosidade emanando dele através do vínculo. Explique, ele solicitou simplesmente. Os edifícios em si são adequados, mas faltam suprimentos básicos. Os doadores parecem inadequadamente alimentados e desidratados, o que afeta a qualidade do sangue. Os funcionários estão sobrecarregados. E o mais preocupante, encontrei evidências de que crianças estão sendo registradas como doadores, contrariando os pactos antigos. O rosto do rei endureceu. Você tem certeza disso último? A absoluta. Vi os registros eu mesma, embora tenham tentado escondê-los. Ele ficou em silêncio por um longo momento, seu perfil imóvel contra o céu noturno. Através do vínculo, Helena sentiu algo frio e perigoso se formando, não direcionado a ela, mas a quem quer que fosse responsável pela violação. Lord Craven supervisiona os hospitais de sangue, ele finalmente disse. Um dever que delegou amplamente nos últimos anos, aparentemente. Suspeitei que fosse o caso. Ele não me pareceu particularmente atento a detalhes administrativos. Um sorriso fugaz tocou os lábios do rei. Uma observação diplomática. Ele se virou para encará-la diretamente. O que você propõe? A pergunta a pegou desprevenida. Ela havia esperado que ele simplesmente tomasse conhecimento do problema, talvez prometesse investigar. Não havia esperado que pedisse sua opinião sobre uma solução. Eu acredito que uma reforma abrangente é necessária, ela respondeu, organizando rapidamente seus pensamentos. Não apenas punição para os responsáveis pelos abusos, mas uma reestruturação do sistema. Melhores compensações para os doadores voluntários, o que atrairia candidatos mais saudáveis. Inspeções regulares por oficiais que respondam diretamente à coroa, não aos lordes regionais. E ela hesitou brevemente. Talvez colocar humanos em posições de supervisão, trabalhando junto com administradores vampiros. Eles compreenderiam melhor as necessidades dos doadores. O rei a observou com uma expressão que ela não conseguia interpretar completamente. Havia surpresa ali, e algo mais. Respeito, talvez. Uma proposta sensata, ele finalmente disse. E oportuna. Assumiria essa responsabilidade, Helena? Supervisionar essa reforma? Ela o encarou, momentaneamente sem palavras. Era uma oferta de poder real. Não apenas o status simbólico de companheira, mas a autoridade efetiva sobre um aspecto crucial das relações entre humanos e vampiros. Seria apropriado? Uma humana com tão pouca experiência na corte? Precisamente porque você é humana e nova na corte que suas perspectivas são valiosas. Ele inclinou ligeiramente a cabeça. Além disso, tenho observado como você aprende rapidamente. Seu entendimento de nossas políticas e história já supera muitos que servem há décadas. Helena sentiu o calor de um rubor subindo por seu pescoço. Não apenas pelo elogio inesperado, mas pela genuína aprovação que sentiu emanando dele através do vínculo. Eu aceitaria essa responsabilidade com gratidão, majestade. Lucian, ele corrigiu suavemente. Ela o olhou surpresa. Em particular, prefiro meu nome ao título, ele explicou. 700 anos sendo chamado de majestade é tempo suficiente para cansar de qualquer palavra. Lucian, ela experimentou, um nome estrangeiro em sua língua. Um sorriso quase imperceptível tocou seus lábios. Assim é melhor. Algo mudou entre eles naquela noite.
Uma barreira sutil dissolvendo-se, uma nova dimensão adicionada ao vínculo que já compartilhavam. Enquanto caminhavam de volta ao palácio sob as estrelas, Helena percebeu que havia começado a pensar nele não apenas como o temido rei vampiro, mas como Lucian, uma pessoa com histórias, arrependimentos e solidão que ecoavam através dos séculos. E através do vínculo, sentiu que ele percebia a mudança também, e a recebia com um calor que nada tinha a ver com o sangue ou o poder, e tudo a ver com a simples alegria de ser verdadeiramente visto por outro ser depois de um tempo muito, muito longo. Os meses seguintes passaram como um sonho febril para Helena. Com a bênção do rei, ela mergulhou em seu trabalho de reformar os hospitais de sangue com energia e determinação que surpreendeu até mesmo os mais céticos na corte. Sob sua supervisão, uma equipe mista de humanos e vampiros desenvolveu novos protocolos, substituiu administradores corruptos e implementou um sistema de inspeção rigoroso que não permitia mais abusos. A punição para os responsáveis pelas violações encontradas foi severa, mas justa. Lord Craven, embora não diretamente implicado nos piores abusos, foi publicamente repreendido e removido de sua posição de supervisão. Os funcionários que haviam permitido a doação por menores enfrentaram consequências mais graves. Alguns foram banidos da corte, outros designados a serviços nas fronteiras por décadas. Os resultados foram notáveis. Em apenas 4 meses, a qualidade do sangue coletado melhorou significativamente. Doadores voluntários começaram a se apresentar em números maiores, atraídos por compensações justas e tratamento digno. Até mesmo alguns nobres vampíricos que inicialmente haviam resistido às mudanças reconheceram os benefícios. Helena encontrava-se agora em uma posição de respeito genuíno na corte. Não apenas como a companheira escolhida do rei, mas como uma administradora competente e justa por direito próprio. Era uma transformação extraordinária para a jovem que, menos de um ano antes, havia sido humilhada e desprezada em sua própria casa. Em todos esses meses, seu cabelo havia crescido, não mais completamente raspado, mas curto e elegante, emoldurando seu rosto de maneira que realçava seus olhos verdes e maçãs do rosto altas. Para surpresa de todos, incluindo ela própria, Helena optou por mantê-lo assim, recusando-se a deixá-lo crescer até os longos cachos dourados que uma vez foram sua marca. Por quê? Lucien perguntou uma noite, enquanto caminhavam pelos jardins que se tornaram seu refúgio compartilhado. Você poderia tê-lo de volta como era antes. Helena passou os dedos pelos fios curtos, um gesto que se tornara habitual. Porque isso me lembra. Do quê? De como a humilhação que deveria me destruir acabou sendo minha libertação. Ela sorriu, olhando para as estrelas. E porque toda vez que Constância me vê assim, ela se lembra também. Lucien riu. Um som que se tornara menos raro nos últimos meses. Os membros mais antigos da corte comentavam, em sussurros respeitosos, que não ouviam o rei rir assim há séculos. A relação entre Helena e Lucien havia evoluído de maneira que nenhum dos dois havia previsto. O vínculo de sangue, inicialmente uma conexão formal e política, havia se aprofundado em algo mais complexo. Eles se tornaram confidentes, parceiros em governança e, gradualmente, hesitantemente, amigos. As sessões de alimentação, que Helena inicialmente temia, tornaram-se momentos de intimidade não física, mas emocional. Lucien era escrupulosamente gentil, tomando apenas o necessário, e através do vínculo compartilhado, ela experimentava ecos do prazer e nutrição que seu sangue proporcionava, uma sensação estranhamente reconfortante que a deixava sonolenta e em paz, não drenada como imaginara. Enquanto isso, Constância e suas filhas experimentavam uma vida muito diferente da que haviam planejado. Como Helena prometera, Lucrécia e Valentina foram trazidas ao palácio como damas de companhia. A experiência as transformou de maneiras inesperadas. Valentina, a mais jovem, floresceu longe da influência dominadora da mãe. Sua natureza artística, sempre suprimida por Constância, encontrou expressão nos círculos culturais da corte. Helena a designou para ajudar na renovação dos hospitais de sangue, onde seu olho para beleza e conforto transformou espaços clínicos em ambientes acolhedores. Lucrécia, mais resistente inicialmente, eventualmente encontrou propósito como tradutora. Sua facilidade com idiomas, antes usada apenas para fofocas, agora a serviço de documentos diplomáticos importantes. Quando seu ano de serviço terminou, surpreendeu a todos pedindo para permanecer. Quanto à Constância, seu serviço mensal na ala hospitalar gradualmente erodiu sua arrogância. Confrontada com sofrimento real e vulnerabilidade, algo em seu coração endurecido começou, lentamente, a amolecer. Em uma tarde memorável, 6 meses após o início de seu castigo, Helena a encontrou chorando silenciosamente, ao lado do leito de uma criança humana doente. Ela me lembra de você, Constância confessou, sem olhar para Helena, quando seu pai a trouxe para casa pela primeira vez.
tão pequena, tão assustada. Eu poderia ter sido diferente. Não era exatamente um pedido de desculpas, mas foi o mais próximo que chegaria. Helena não respondeu, mas no dia seguinte, reduziu a sentença de serviço hospitalar de Constância para uma visita a cada 2 meses. Misericórdia que não passou despercebida. O primeiro aniversário da cerimônia de união aproximava-se quando a crise surgiu. Mensageiros chegaram ao palácio com notícias alarmantes. Um grupo radical de caçadores havia atacado um assentamento vampírico na fronteira sul, matando vários imortais de linhagens antigas e ameaçando romper o frágil equilíbrio dos pactos antigos. O conselho se reuniu em sessão de emergência, com Helena presente como companheira do rei. Os lordes vampíricos clamavam por retaliação imediata e devastadora. Devemos arrasar 3 aldeias humanas para cada imortal perdido, argumentou Lord Varric, um vampiro guerreiro de 4 séculos. Mostrar-lhes o custo da traição. E iniciar outra guerra que durará 100 anos? Rebateu Alexander. É exatamente o que estes caçadores desejam. O debate cresceu acalorado, com facções se formando rapidamente. Helena observava, consciente dos olhares ocasionais em sua direção. A única humana presente, testemunhando enquanto seu povo era ameaçado com destruição. Finalmente, Lucian ergueu a mão, silenciando instantaneamente a câmara. Antes de decidirmos, gostaria de ouvir a perspectiva de minha companheira, ele declarou, para surpresa de muitos presentes. Todos os olhos se voltaram para Helena. Através do vínculo, ela sentiu não pressão de Lucian, mas genuíno interesse em sua opinião. Majestade, honrados membros do conselho. Ela começou, escolhendo cada palavra cuidadosamente. A violência contra os imortais na fronteira sul é imperdoável e exige resposta. Mas retaliação indiscriminada contra inocentes apenas validará a narrativa dos caçadores, que vampiros são monstros que não se importam com vidas humanas. Ela fez uma pausa, reunindo coragem. Proponho uma abordagem diferente. Os caçadores dependem de apoio tácito e medo nas comunidades humanas. Isolem-nos, ofereçam recompensas substanciais por informações que levem à sua captura. Simultaneamente, demonstrem claramente o valor da aliança vampírica, aumentando temporariamente a proteção nas aldeias leais e os benefícios dos contratos de sangue. Helena respirou fundo antes de continuar. E, finalmente, permitam-me viajar até a região como sua emissária oficial. Uma humana que porta seu símbolo, falando em seu nome, mostrará mais poderosamente que a cooperação pacífica é possível do que qualquer proclamação formal. Um silêncio atordoado seguiu suas palavras. Então, como uma onda crescente, vozes de protesto se ergueram. Impensável, perigoso demais. Uma companheira real em zona de conflito? Os humanos nunca a ouvirão. Lucian permaneceu em silêncio, seus olhos prateados nunca deixando o rosto dela. Através do vínculo, Helena sentiu uma complexa mistura de emoções. Preocupação, admiração e algo mais profundo que fez seu coração acelerar. Silêncio, ele finalmente ordenou. Quando a sala aquietou-se, ele se levantou. A proposta tem mérito. Os caçadores se fortalecem com o medo e a desconfiança. A presença visível de nossa companheira humana nas comunidades afetadas minaria a propaganda deles mais eficazmente que qualquer força militar. Ele se virou para Helena, sua expressão grave. No entanto, o risco é considerável. Você estaria disposta a aceitar uma escolta substancial? E limitaria suas aparições a locais onde podemos garantir sua segurança? Sim, Majestade. Com precauções razoáveis, acredito que o benefício supera o risco. Após mais debates, um plano foi formulado. Helena viajaria para a região fronteiriça em 3 dias, acompanhada por uma guarda de elite liderada pelo próprio Alexander. Enquanto isso, investigadores seriam enviados para identificar os caçadores responsáveis pelo ataque, e benefícios extras seriam oferecidos às comunidades que fornecessem informações úteis. Quando o conselho finalmente se dispersou, Lucian pediu que Helena permanecesse. Assim que ficaram sozinhos, a máscara real caiu, revelando preocupação genuína. Você compreende o perigo ao qual está se expondo? Ele perguntou, sua voz baixa e intensa. Compreendo, mas também compreendo a oportunidade. Helena sustentou seu olhar. Se este vínculo entre nós, humana e vampiro, significa algo, então devo estar disposta a defendê-lo publicamente, mesmo com risco pessoal. Lucian se aproximou, tomando suas mãos nas suas. Um gesto incomum de intimidade física que enviou um arrepio pela espinha de Helena. Sua coragem é admirável, mas... Ele hesitou, parecendo lutar com palavras. Algo raro para ele. Você se tornou importante para mim. Não apenas como companheira ou conselheira. Helena sentiu, através do vínculo, a profundidade de sua preocupação. Não apenas pelo símbolo político que ela representava, mas por ela, Helena, a pessoa. Como você se tornou para mim? Ela respondeu suavemente. Algo mudou nos olhos dele.
Uma vulnerabilidade que ela nunca havia testemunhado antes. Então prometa-me uma coisa, ele disse. Se o perigo se tornar excessivo, você retornará imediatamente. Não heroísmos desnecessários. Prometo, ela assentiu. Mas você também deve prometer algo. Se os caçadores forem capturados, eles receberão um julgamento justo, não vingança sumária. Um sorriso leve tocou seus lábios. Sempre a diplomata. Aprendi com o melhor. Os 3 dias seguintes passaram num turbilhão de preparativos. Helena foi equipada com proteções mágicas discretas, treinada em protocolos de segurança e instruída sobre as comunidades que visitaria. Enquanto isso, seus cabelos curtos foram elegantemente estilizados e roupas especiais foram criadas, combinando elementos de moda vampírica e humana, simbolizando visivelmente a ponte entre mundos que ela representava. Na manhã de sua partida, uma surpresa aguardava Helena em seus aposentos, suas meias-irmãs, Lucrécia e Valentina, com expressões incomumente sérias. Viemos nos despedir, Valentina explicou, torcendo as mãos nervosamente. E agradecer. Helena ergueu uma sobrancelha, genuinamente surpresa. Agradecer é por nos dar uma chance, Lucrécia elaborou. Poderíamos ter sido punidas severamente pelo que nossa mãe fez, pelo que ajudamos a fazer. Em vez disso, você nos trouxe para a corte, nos deu propósito. E nos mostrou um mundo maior que os salões de baile e fofocas mesquinhas, Valentina acrescentou. Descobrimos que somos mais do que pensávamos ser. Helena estudou as jovens que, apenas 1 ano antes, haviam segurado seus braços enquanto sua madrasta cortava seus cabelos. Elas haviam mudado, não apenas em aparência, mas em espírito. O tempo na corte, longe da influência tóxica de Constância, havia permitido que suas verdadeiras naturezas emergissem. Todos merecemos a chance de sermos mais do que parecemos inicialmente, Helena respondeu, pensando em sua própria jornada, na transformação do rei, e nas muitas vidas que havia tocado neste estranho ano como companheira real. Quando finalmente partiu, escoltada por guardas vampíricos em cavalos negros que pareciam quase sobrenaturais em sua beleza e velocidade, Helena carregava consigo não apenas o símbolo de sua posição, mas também um conhecimento profundo que havia adquirido durante esses meses extraordinários. A verdadeira força não residia no poder sobre outros, mas no poder de transformar e ser transformado. A verdadeira beleza não estava nos cabelos dourados que sua madrasta havia cortado em um ato de crueldade, mas na dignidade que nenhuma tesoura poderia tocar. E o verdadeiro valor de uma pessoa, humana ou imortal, residia não no sangue em suas veias, mas nas escolhas que faziam quando confrontadas com crueleza ou bondade. Enquanto cavalgava para o sul, Helena lançou um último olhar para o palácio que agora considerava lar. Na janela mais alta da torre oeste, uma figura solitária observava. O rei vampiro, seu companheiro, seu amigo e talvez, algum dia, algo mais. 6 anos e 2 meses restavam em seu acordo formal. Tempo suficiente, ela pensou com um sorriso, para continuar descobrindo as inúmeras maneiras pelas quais a humilhação que deveria destruí-la havia, em vez disso, oferecido um caminho para um destino extraordinário que nenhum cabelo raspado poderia jamais apagar.